Já imaginou ter acesso a dezenas de índices econômicos para auxiliar nas suas tomadas de decisão? Conheça o FGV Dados, o banco de dados econômicos do FGV Ibre. Nosso banco de dados conta com a estrutura completa do IGP e seus índices componentes. Com isso, disponibilizamos dados sobre a variação de preços por 3 óticas diferentes: preço ao produtor, ao consumidor e para a construção civil. Qualquer que seja a sua área de atuação, o FGV Dados é a ferramenta que faltava para otimizar a gestão estratégica da sua empresa. Monitore as cadeias dos produtos interessantes ao seu negócio. Planeje compras mais inteligentes e estratégicas baseadas em valores aderentes às variações do mercado. Garanta o reequilíbrio econômico-financeiro do seu negócio e faça negociações mais equilibradas com seus fornecedores. Crie análises e faça previsões e tendências macro e microeconômicas no seu setor de atuação. Conte com mais de 70 anos de expertise em produção estatística com a imparcialidade histórica da FGV e indicadores construídos com toda a nossa estrutura de coleta e pesquisa. Saiba mais, acesse o portal do Ibre ou fale com um dos nossos consultores. Eu acho que hoje foi bem interessante, né? Que vocês tiveram uma visão nós, né? Tivemos uma visão muito interessante do processo. Então, aprendemos como, qual o maquinário que deve ser usado, qual o melhor insumo a ser usado, como precificar, como não perder o processo, como fazer um processo perfeito. E agora o Júlio pediu para a gente fizesse um fechamento um pouco mais econômico, se eu posso dizer assim, desse todo arcabouço que a gente viu hoje. Então, a gente fala um pouquinho sobre indexadores, índices econômicos e a parte toda eu vou chamar de pós-gestão, que é a parte que a gente continua com o processo, que a gente, depois de uma negociação boa, a gente continua mantendo ela perene. Então, bom, deixa eu me apresentar, Maurício Corrêa, eu trabalho no IBRE, no Instituto Brasileiro de Economia, da Fundação Getúlio Vargas. Eu acho que todos vocês conhecem, a gente brinca que todo mundo conhece o filho, mas não conhece o pai, né? Então, todo mundo conhece o IGP, IGPM, aqueles índices de reajuste, que é no Jornal Nacional, que saem em todas as mídias, mas poucos sabem que eles saem do IBRE, do Instituto Brasileiro de Economia. Então, deixa eu só... Aqui vai para frente e vai para trás, tá? Então, deixa eu só endereçar a fundação, apresentar a fundação para aqueles que quem está aqui em São Paulo conhece a Escola de Economia, de Administração, mas a fundação é muito maior que isso. É para cá? Para cá? Isso. Então, a fundação é bem maior que isso. A fundação ela foi criada na década de 40, né? Ela foi uma determinação do governo Getúlio Vargas pós-guerra para que formassem administradores públicos que na época não tinha. Então, ela vem da década de 40 e o outro princípio básico também dela foi gerar estatística básica, que naquela época a gente não tinha estatística básica, então a gente não tinha PIB. Não existia, a gente não conseguia mensurar a economia, quanto a gente produzia, quanto a gente gastava, quanto a gente importava e exportava. Então, foi isso, a fundação ela vem de lá. De lá para cá, a gente tem a fundação, ela seguiu grandes rumos, né? Ela seguiu grandes trajetos, e a gente... Obrigado. Posso ir? Eu não estou fazendo a apresentação aqui, depois eu me acerto com ela. Então, a fundação ela tem hoje, da década de 40 até hoje, ela tem 3 grandes linhas de negócio. Uma delas é ensino, que a gente conhece as escolas de administração, economia e direito, que quem está aqui em São Paulo chama de GV, quem está em outros estados chama de FGV. A linha do IBRE, né, onde a gente trabalha, Márcia, Flávio e eu, são ali meus 2 colegas. Então, a gente está no IBRE, Instituto Brasileiro de Economia, de onde toda a estatística básica que a GV divulga parte, né? Então, quando a gente vê um índice econômico, uma sondagem,
qualquer informação, qualquer publicação que traz dados, normalmente parte do IBRE. E a terceira linha de negócio que a Fundação tem, que é grande, é uma consultoria, que chama FGV Projetos, é uma consultoria que dado o arcabouço de inteligência que a gente tem da Fundação, os professores, os alunos, a gente utiliza esse escopo, esse arcabouço de pessoas para para trabalhar em projetos. Tá? Então, quem somos nós? Agora a gente está falando do IBRE, então eu já contei as 3 linhas de negócio, agora eu volto para o IBRE. Quem somos nós? Somos o IBRE, e o IBRE é o centro, como eu falei para vocês, o centro de onde toda a estatística básica parte. Então, nós geramos toda a parte de dados, de informação e de análises que a Fundação utiliza. E por que nós fazemos isso? Aí eu posso dizer porque eu faço isso. Eu estou na Fundação há 33 anos, então acho que é talvez mais do que muitos de vocês aqui de idade. Então é porque a gente gosta, a gente está aqui para gerar conteúdo, para gerar aprendizado, para ajudar o país a se desenvolver, né? E aí, aqui eu volto um pouquinho, eu acho que eu já falei sobre o DNA, é de onde a Fundação nasceu. Ela nasceu no governo Getúlio Vargas para gerar estatística básica, que na época não existia PIB, então a Fundação foi a primeira. Ela construiu as contas nacionais e, a partir daí, a gente começou a mensurar como é que ia a economia. Então, se a gente produzia muito, não produzia, então a gente começou a ter uma estatística, começou a ter a parte de... Opa, ficou mais alto. A parte de econômica mensurável. Então, dado isso, qual que é a nossa... Quando a gente vem nesses congressos, nessas palestras, o que a gente sente, que quando a gente conversa com a indústria, com os fornecedores, enfim, com o mercado, o que a gente sente? A gente tem uma dor muito grande, que é o seguinte: nós temos muita informação e essa informação não é utilizada. Então, por exemplo, nós temos uma série de indicadores, nós temos mais de 23 mil indicadores econômicos. Esses indicadores econômicos eles podem ser usados em muitos níveis, só que as pessoas não conhecem, as pessoas utilizam de forma... ou não utilizam, ou utilizam de forma errada. E isso nos deixa muito triste, porque a gente trabalha para gerar informação e essa informação não é consumida. Então, sempre que a gente pode, a gente está aqui para ajudar a divulgar isso. Então, basicamente, a nossa dor maior é o seguinte: vamos ajudar as pessoas a produzirem melhor, a gerirem melhor os negócios. E de que forma? Gerando ferramentas e informações de maneira que todo mundo possa ter o melhor desempenho. A gente trouxe um exemplo aqui que é muito icônico, né? Todo mundo, quando tem um contrato, vai lá falando assim: a gente tem um contrato de longo prazo, 2, 3 anos, vamos fazer o quê? Vamos indexar esse contrato com algum indicador econômico. Que indicador? Todo mundo conhece, sei lá, IGP, IGPM, INCC, IPCA, alguns indicadores. A maioria desses indicadores que vocês conhecem, eles são indicadores macro, ou seja, eles são indicadores que eles agregam uma série eu vou chamar uma série de séries é feia, mas uma série de variáveis que agregadas geram... Sempre são indicadores de preço ao consumidor, indicadores de preço de mercado. Então, eles são indicadores gerais. E esses indicadores gerais, enfim, eles são bons e são maus. Acho que todo mundo que alugou alguma casa, que tem um contrato de aluguel indexado no IGPM, xingou muito a Fundação Getúlio Vargas 2 anos atrás, quando o IGPM foi para o céu. Então, assim, não é uma culpa da Fundação, é uma culpa da utilização do indicador. Ou seja, o IGPM ele não deveria ser utilizado para reajustar aluguel, porque a composição dele não é específica para aluguel, é uma composição geral. Então, ela está medindo a macroeconomia do país. E
um aluguel, teoricamente, não é um macroeconômico, não é um agente, enfim, ele não está muito ligado à macroeconomia. Então, voltando aqui, a gente tem um contrato e esse contrato precisa ser indexado. Vamos utilizar aqui indexador. Vamos usar o IGPM que a gente conhece. Então, aqui é a curva do IGPM. Perfeito. Aí a gente entende, a gente está reajustando, como a Tatiane falou, os fios. Eu aprendi muita coisa hoje. Eu aprendi que fio de poliéster e viscose, né, são coisas completamente distintas, e eu não sabia disso. Mas, enfim, imagina que você está reajustando o seu fio de poliéster com o IGPM. Aí você teria essa curva. Aí você fala assim, não, mas não tem nada melhor? Aí fala assim, não, tem. A gente tem um índice de tecidos de algodão. Olha a diferença que ele faz, as curvas, né? Então, é uma desagregação de um indicador. Vai chover, vamos embora logo. Tem uma desagregação de um indicador, que é a seguinte, ele é muito mais aderente ao seu objeto. Então, se você está reajustando, se você tem um contrato de fio de algodão, utilize isso. Agora, se eu tiver um contrato de fio de poliéster, provavelmente ele seja completamente diferente disso aqui, porque o componente dele é outro. Então, provavelmente, se você utilizar um indexador de fio de tecido de algodão num contrato de poliéster, daqui a um ano você tem uma surpresa, para o bem ou para o mal. Não sei, aí vai depender do mercado. Mas você já nota que, de um índice geral para um índice específico, você tem uma boa movimentação. E cadê? Aqui. E aí você desce um pouquinho mais, você vê assim, utilizando um grupo, né? A gente está abrindo um pouquinho mais. E aí você tem essa outra curva que é verde, que traz o grupo de tecelagem, ou seja, ele agrega todos os outros tecidos que não só algodão. Então deve entrar o poliéster, deve entrar o viscose, deve entrar o algodão, deve entrar não sei o que, algum outro fio. Você vê que ele é muito mais comportado, se eu posso dizer assim, o índice eu não sei, porque eu conheço muito pouco de fios, mas, enfim, o comportamento dele já é outro. Então, dependendo do seu objeto do contrato, é interessante que você olhe, analise muito bem o indicador que você vai indexar o seu contrato, porque você pode ter uma ótima negociação, você faz todo o processo bonito, você fez toda a parte de produção perfeita, você não perdeu nada, você comprou a melhor máquina, você está perfeito no seu processo. Aí você faz o contrato, negocia maravilhosamente e indexa errado. Daqui a um ano você perdeu tudo que você fez bem feito por causa do indexador. Aí você vai pedir reequilíbrio econômico-financeiro do seu contrato, porque teve um problema do indexador, xinga a fundação, que a fundação fez uma besteira, não fez um contrato, não faz índices errados, mas, na verdade, não. O que aconteceu é que você utilizou um indexador que não era aderente ao seu objeto contratual. Então, isso é muito importante para quem está e quem vai entrar no mercado. Ficar atento, porque, dependendo do que você utilizar para indexar, você perde todo o processo. E perde mesmo. Você joga tudo fora. E agora a gente tem também, além do fio, agora a gente passou para o tecido. Imagina que a gente tem um outro indicador, eu já não compro mais o fio, eu compro o tecido. E eu tenho um outro comportamento. E isso também é interessante para quando a gente volta na cadeia. Por exemplo, eu compro tecido e aí eu fiz um acordo com a tecelagem e vou indexar. Eu consigo projetar o valor o comportamento do fio para poder negociar com a tecelagem, enfim, um reajuste menor ou maior, ou então prever a melhor época de compra. Enfim, dá para fazer muita coisa. Então, o nosso grande recado hoje aqui é assim, toda vez que a gente está aqui para ajudar vocês na parte de contratos, na parte de indexadores, na parte de informação econômica. Então, existe muita informação disponível que eu acho que pouca gente utiliza. E na maioria das vezes, sofrem muito por não utilizar a informação existente. Então, o que a gente traz aqui? A gente traz um arcabouço de informações que pode ajudá-los
na parte de antecipar ou mesmo na parte de perenizar as suas negociações. Antecipar, quando a gente fala, é projetar. Quando a gente tem uma série histórica, a gente consegue projetar o comportamento de variação de preço. Quando a gente vai usar isso para depois perenizar, a gente tem indicadores que indexam contratos com seus fornecedores. Aqui a gente traz um pouco do nosso portfólio, então, tudo que vocês podem pensar, a gente tem o FGV Dados, eu acho que vocês viram a propaganda ali, é uma base de dados muito extensa, que traz 23 mil séries. Quando a gente fala séries, eu estou falando de iogurte, fio, cadeira, tecido, fio, sei lá, minério de ferro. A gente tem uma grande variedade de informações disponíveis no FGV Dados. Depois, a gente tem monitor da inflação, que são pesquisas de preço que é legal para entender comportamento de mercado. Então, a gente acompanha a evolução de preços, você sabe quanto está alta, quanto está baixa. FGV Confiança é uma sondagem que a gente pergunta para as empresas, para os consumidores, como é que eles acham que o mercado vai estar, como é que Então, hoje, daqui a 3 meses, daqui a 6, então você tem um histórico, você tem uma sondagem mesmo do que a indústria pensa, do que o consumidor pensa, do que o varejista pensa, de como estará o mercado. Então, isso chama FGV Confiança. Index também é uma parte de base de dados, né, que traz indicadores econômicos. E quando a gente fala de bens públicos, são todos os indicadores, são todas as informações, não só indicadores, que vocês encontram disponíveis publicamente, ou seja, nos jornais, no televisão, revista, internet, tudo está ali. Sistema IGPM, que é o Índice Geral de Preços, que ele é composto pelo IPC, que é o Índice Geral de Preços de Consumo. Estou certo, Márcio? Estou, né? O IPA, que é o Preços Atacado, né, que é da indústria, e o INCC, que é o Índice Nacional do Custo de Construção, que é a parte de construção. Tá? Sondagens públicas são pesquisas que a gente faz, perguntando como as indústrias, o varejo, enfim, os entes, né, os agentes, imaginam que a economia vai estar. E pesquisas aplicadas são pesquisas mais técnicas sobre assuntos específicos. Então, economia subterrânea, imagina, né, que eu estava na pesquisa da economia subterrânea, mas economia subterrânea é economia informal. Então, como a economia informal se comporta, são assuntos mais técnicos. Tá? E aqui a gente mostra um pouquinho do que tem no FGV Dados, são mais de 23 mil séries. Como eu falei para vocês, a gente encontra desde parafuso até turbina de avião, posso falar assim? Pode, né? Então, a gente tem um escopo bem variado de informações que estão disponíveis ali. Então, imagine que você está fazendo uma negociação, um contrato, que você utiliza vários tipos esse é o contrato, o objeto dele, né? Não é um objeto fixo, não é pode até ser uma cadeira, mas nessa cadeira você consegue decompor essa cadeira em tecido, espuma, ferro não, metal, mola e tudo mais, e você consegue ponderar isso com os indicadores. Então você tem um indexador muito, 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 muito aderente. Então, que não é assim, não é um indexador médio que vai pegar preços de cadeira, porque a gente pode estar falando dessa cadeira, ou pode estar falando desta cadeira, ou pode estar falando de outra cadeira qualquer. Mas quando a gente pega e desagrega, a gente fala desta específica cadeira. Então, com essa composição de tecido, com essa composição de espuma, com essa composição de metal, a gente consegue fazer uma coisa muito, muito específica e aderente ao seu contrato. Então, fica muito... Eu vou dizer assim, que se você fez uma negociação boa, ela se mantém perene. Que é muito interessante isso para as empresas, né? E aí a grande pergunta, né, que a gente recebe quase que diariamente, qual é o melhor indexador? Que eu uso para indexar o meu negócio? Aí a gente responde, depende. Depende do que você está indexando. Depende do seu problema,
depende da região que você está. Frete importa, frete não importa. Por exemplo, comprar maçã, talvez em São Paulo, não seja tanto problema quanto comprar uma maçã no Tocantins, que o frete impacta absurdamente, ou sei lá, no Acre, uma maçã no Acre deve ser absurdamente caro você levar uma maçã para o Acre. Então, do seu negócio, que você tem, quantos concorrentes, não tem concorrentes, do volume de itens que você compra atacado, varejo, porque mesmo nos nossos índices a gente tem tipos de índices diferentes. A gente tem índices no atacado. Então, imagina que você faz uma negociação de compra de fios no atacado. Aí a gente tem um indicador de atacado, que sai a evolução de preço da indústria. Só que eu não compro no atacado, eu não sou grande o suficiente, eu vou no varejo. Então, eu tenho um outro indicador também que fala de fios no varejo, que é completamente diferente, porque entra muitos outros componentes que não da indústria. A indústria entra custo de produção, o BDI, não sei se eu posso falar BDI, mas, enfim, é o lucro da empresa e enfim, isso. Agora, quando a gente passa para um outro elo da cadeia, a gente tem outros fatores que impactam, como frete, como impostos, como com localidade, frete e localidade é a mesma coisa, mas, enfim, tem outros custos que a gente não captura no atacado, mas captura no varejo. Então, se seu contrato é em grande quantidade, indexe com índice de grande quantidade. Se ele é no varejo, indexe num índice de varejo. Então, a gente tem indexadores para volume. Área de atuação é a mesma coisa, né? Dependendo de onde você está atuando. Você está atuando poxa vida, num distribuidor ou não, vai depender de como você da sua estratégia. Você tem uma estratégia de compra anual, você tem uma estratégia de compra pontual. Se for anual, vamos entender qual é o melhor momento para você fazer um negócio. Se for pontual, vamos entender qual é o ciclo do seu produto para ver quando você deve comprar ou não. Da cadeia produtiva, fornecedores. Então, depende de todas essas variáveis para que a gente possa indicar qual que é o melhor indexador. Então, não é uma coisa assim, use IGPM. Tá. Use IGPM para o bem ou para o mal. Você pode acertar ou pode errar. Na maioria das vezes você vai errar, porque é uma coisa geral, né? Imagina que a gente está falando de uma coisa de uma média. Então, normalmente, o pé na cabeça e cabeça no forno, você está vivo, mas morreu. Perfeito, ótima pergunta. Você tem todo o direito a um contrato. Duas partes, é de duas mãos. Agora, talvez você não tenha tanto poder de barganha, mas direito você tem. De falar assim, eu não quero usar o GPM, eu quero usar o... A gente agora tem a fundação criou um indicador para aluguéis que chama IVAR, Índice de Variação de Locação. Se eu não me engano, é IVAR, né? É residencial, que é o mais adequado, que ele seria o mais adequado. Só que o mercado até assimilar leva um tempo. Todo mundo está acostumado com IGPM, então... Eu quero IGPM, eu quero IGPM. Um jeito de você fazer tentar mudar essa cabeça é você trazer evidências. Plota o IGPM, plota esse outro índice e fala assim, olha, aqui você vai ganhar, aqui eu vou perder, ou então nós vamos perder sempre, ou você vai ganhar sempre. Eu não quero isso. Então, exatamente, a gente tem que fazer uma negociação, a gente tem que fazer um indexador que seja bom para todo mundo. Porque, assim, como eu falei, a negociação tem que ser boa. Depois você não tem que ganhar ou perder no indicador, isso não faz sentido, mas você tem que negociar bem. Negociando bem, aí você tenta utilizar da melhor forma o indexador correto. E aí, o que você pode fazer? Pegar uma gama de indexadores, plotar isso aí, mostrar. Isso, faz uma série histórica, mostra como é que ele se comporta no tempo. E como a gente fez ali, quando a gente mostrou... Será que eu volto aqui? Eu consigo voltar? Isso aqui. Por exemplo, assim, olha, se a gente colocasse no IGPM, em um determinado momento você podia ganhar, mas depois você vai perder. E se a gente fizesse na linha amarelinha, que é o tecido de algodão, talvez ninguém perdesse. Todo mundo ficasse feliz, porque no mês 1, 2, 3, 4, 5, pode ser que eu quebrasse. E aí acaba a história. Aí não tem mais contrato, não tem mais nada. Então eu quebrei. Ruim para você, porque você não vai continuar com nada. Então, talvez seja melhor a gente fazer no amarelinho, no tecidos. Mas é uma questão de convencimento. Então, você tem que trazer argumentos e convencer as pessoas.
Tem uma série de informações que a FGV disponibiliza no portal ibre.fgv.br. Isso. Então chama portal Ibre. Depois a gente vai dar o link aqui. Então ali tem informações abertas que todo mundo tem acesso. Depois a gente tem um outro nível de acesso que é por assinatura. E um outro nível de acesso que é por assinatura, que você tem muito mais acesso. Mas aí, dependendo do que você precisa, conversa com a gente vai te indicar qual que é a melhor solução que você vai ter, qual o indicador que você precisa, qual que é o indicador que você... Qual o nível de acesso que é interessante. E, enfim, a gente dá uma ajuda para você entender o seu problema, a sua dor, né? Ver como é que a gente ajuda. Porque o nosso papel aqui é ajudar. É estar aqui para ajudar. Enfim... E aí, assim, como você falou, a gente não tem como, por exemplo, esse VAR, que é o índice de aluguel, a gente não tem como impor. Conforme o mercado vai conhecendo e vai vendo que se ele é muito mais aderente aos aluguéis, todo mundo vai passar a usar. Então, é uma questão de utilização e de credibilidade. Mas isso só o tempo dá. Também falta de conhecimento, Nem todo mundo sabe que existe, nem todo mundo sabe que a gente tem 23 mil séries abertas, disponíveis. Então, tem muita coisa que a gente precisa chafurdar um pouquinho, entender melhor que está disponível. Nada. E, voltando para cá, qual que era o nosso melhor indexador? Como a gente está falando, depende do que a gente vai fazer. E como eu estava falando, eu não perguntei seu nome, perdão, a Silvia, como a gente estava falando com a Silvia, existe um mundo de possibilidades, então a gente pode ajudá-los a trabalhar a otimizar da melhor forma o negócio de vocês e toda a parte econômica que vocês estejam fazendo. E é interessante porque, como eu estava falando assim, eu estou há 33 anos na Fundação e quanto mais a gente convive com os problemas, mais a gente aprende e a gente cria soluções novas. E então, nosso grande mote assim, traga um problema para a gente, que a gente desenvolve isso e deixa isso público para todos. Que o seu problema pode ser o problema de muita gente. Então, é que a gente brinca de nutrir para progredir. Enquanto vocês nos dão alimento e a gente progride, a gente faz coisas bem bacanas para todo mundo. E, enfim, é o que a gente veio falar exatamente isso, para que vocês tenham conhecimento que a Fundação faz muito mais do que um IGPM, é muito mais que uma escola de economia, administração e direito. Ela tem um mundo de possibilidades, um mundo de informações disponíveis. Como eu falei para a Silvia, o endereço do site do portal dos indicadores é www.portalibre.fgv.br e o nosso e-mail é ibre@fgv.br. Qualquer dúvida que vocês tiverem, manda uma mensagem para a gente ajuda vocês no que for possível. Eu acho que era isso. Se vocês tiverem mais perguntas...